Olá, tudo bem? Como vão todos? Estamos aqui no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto, agora abordando nesse vídeo o tema 5, que é os seguros de riscos de engenharia. Tá? Esse é o terceiro vídeo desse tema, onde agora nós vamos começar a analisar as diversas coberturas que esse produto propõe. Tá? Eu vou fazer uma análise hoje de 4 coberturas. A cobertura básica e mais 3 coberturas acessórias. Tá? Evidentemente que num vídeo de 15 minutos nós vamos abordar 5 questões básicas e principais. Né? Sempre recomendando, e eu não me canso de recomendar, que a leitura das condições dos produtos que vocês estão trabalhando, elas devem ser analisadas, porque há diferenças entre seguradoras, entre produtos e entre propostas de riscos cobertos, riscos excluídos, prejuízos indenizáveis e prejuízos não indenizáveis. Né? Aqui eu só estou fazendo uma abordagem para que vocês entendam, basicamente, para que cada cobertura serve, né? Qual é a utilidade dela, para que vocês possam, olhando o risco do cliente, né, sugerir as que são mais adequadas. Tá? Então, dando início então a essa questão, nós vamos dar uma olhada então, começando pela cobertura básica, né, de OCC/IM, que é obras civis em construção, instalação e montagem. Eu botei entre parênteses ali, como vocês veem no vídeo, all risk, ou seja, todo o risco. Né? A cobertura básica, ela é uma cobertura muito interessante porque ela, em tese, se vocês lerem o texto, a cláusula, difere um pouco aqui e ali de uma companhia para outra, mas todas, praticamente, se vocês analisarem, ela abrange todo o tipo de evento, tá? Principalmente eventos de causa súbita e imprevista, tá? Todos os eventos, tá? Ou seja, é uma cobertura que a gente analisa não pelo que é coberto, porque a gente sabe que tudo está coberto. A gente analisa pelas ressalvas, ou seja, pelas exclusões. E via de regra, essas exclusões, em muitos casos, primeiro, elas deixam de ser exclusões na medida em que a gente inclui como cobertura acessória, e o que sobra, via de regra, são aquelas exclusões normais de qualquer produto, né? Erupções vulcânicas, terremotos, né? Radiações ionizantes e assim vai. Né? Então é uma cobertura muito interessante e eu está percebendo que há uma demanda maior nesse tipo de produto, porque a economia me parece que está se aquecendo, né? Então é o momento adequado para a gente conhecer melhor esse tipo de produto e recomendar ao cliente, né? De maneira mais consistente e mais correta, dentro daquela ideia de que o nosso segurado, nós temos que ser também consultores, né? Então, a cobertura básica de obras civis em construção, instalação e montagem, tá? Como já comentei, ela então é de origem súbita e imprevista, né? Cobre todos os riscos, apenas ressalvando as exclusões, tá? Que eu já havia comentado com vocês agora há uns segundos atrás, né? Muitas dessas exclusões passam a ser risco coberto, né? E as demais praticamente são as exclusões tradicionais do mercado, né? A lembrança que eu faço aí, né? Lembrar do valor em risco declarado, ou seja, numa obra, né, mesmo que seja de reforma, nós devemos colocar todo o valor em risco, né, que essa obra se impõe. Né? Por isso que eu comentei lá nos primeiros vídeos, né, da relação da documentação, né, do que se deve buscar com o cliente para que a gente possa ter a ideia perfeita desse valor em risco declarado. Né? Não adianta fazer por a menor, porque aí nós vamos cair na outra questão ali que envolve o rateio. Tá? Ou seja, se nós declaramos valor inferior ao valor em risco apurado pelo regulador de sinistros, né, essa diferença é entendida como que o segurado seja o co-segurador. Ou seja, então, vai haver o rateio. Né? Ou seja, o sinistro vai ser rateado na proporção, tá, entre a seguradora e o segurado.
Isso significa o quê? Que ele não vai receber toda a indenização. Tá? Muito cuidado com isso. A franquia, como é que funciona essa franquia? A franquia ela trabalha no critério da POS, né? Participação Obrigatória do Segurado. O que significa isso? Ela trabalha em duas questões. Ela trabalha em um percentual, por exemplo, 10% dos prejuízos, 15% dos prejuízos, com um mínimo de X mil reais. Né? Por exemplo, 10% dos prejuízos com um mínimo de 10 mil reais. Ah, mas esses valores são fixos? Não. Existem cotadores, alguns seguradores, que você pode variar essa condição de POS. Né? Sendo que, obviamente, a seguradora apresenta um mínimo. Né? O que você pode fazer é acolher aquele mínimo, né? Por exemplo, 10% dos prejuízos, com um mínimo de 5 mil reais. E você pode elevar esses patamares, no sentido que, elevando esses patamares de percentual e valor mínimo, isso faz com que o custo daquela cobertura se reduza. Como é que eu vou fazer isso? Essa análise depende do cliente que tu tem, né, do tamanho do risco que está envolvido, né, das capacidades econômicas do cliente, ou se porventura existir alguma concorrência, se você não estiver trabalhando sozinho com o cliente, né, às vezes aquele mecanismo ali pode auxiliar num trabalho de custo, né? A outra questão que envolve, então, a franquia, nós já comentamos dessa forma. Tá? Agora, uma cobertura especial, né, ou uma cobertura acessória, como queira chamar. A primeira que se apresenta aqui é as despesas extraordinárias. Tá? O que são isso? Acontecendo a cobertura básica, um evento coberto pelo seguro de riscos de engenharia, podem existir, além dos orçamentos, necessidades adicionais de, por exemplo, horas extras. Tá? Pode aparecer, por exemplo, necessidade de frete ou afretamento em transporte para trazer bens atingidos pelo evento, né? Equipamentos, materiais, né? Desde que esse frete não seja aéreo. Né? Se for rodoviário ou aquaviário, por exemplo, tranquilo. Ou ferroviário, não tem problema nenhum. Só o modal aéreo, e sendo transporte nacional, né, não está incluído. Tá? O transporte aéreo não está. Tá? Então, além do que a cobertura básica cobre, há necessidade, às vezes, dessa necessidade de algum elemento despesas extraordinárias. Né? Então, o mais comum que acontece são horas extras e frete. Tá? Então, aí a gente consegue, com as despesas extraordinárias, com uma verba destacada lá na despesa extraordinária, né, você consegue também ter essa cobertura. Né? E a franquia, como funciona? Nesse caso, não tem franquia. Tá? O que acontece? Essas despesas são somadas à cobertura básica, e aí então depois é que se aplica então a participação obrigatória do segurado, ou seja, se aplica o percentual e se olha para o mínimo, né, que deve ser cobrado do segurado. Ou seja, ela não é uma franquia separada, simplesmente se soma. Sobe esse número junto lá para as despesas da cobertura básica e aí então se faz a aplicação da franquia. Tá? Muito interessante e bastante lógico, né, que seja assim. Tá? Então essa é a despesa extraordinária, nós vamos ver as outras duas agora, que nós temos aí, que é a cobertura de tumultos. Tá? A cobertura de tumulto, na realidade, o primeiro caso que a gente fala é tumulto, né? Mas na realidade é tumulto, greve e lockout. Né? Ambos eventos podem causar danos à obra. Tá? O tumulto é bem claro, né? São eventos que vêm de fora para dentro da obra, pessoas que passam, né, grupos, né, e acabam no tumulto danificando a obra. Né? A greve é um evento interno, né? São os funcionários da obra que, por algum motivo, acabam causando, dentro do processo grevista, causando danos, prejuízos à obra. Né? E o lockout digamos assim, é a greve do empregador, né? Que por esse motivo
de maneira muito rara, mas pode causar também danos à obra, né? Então, o tumulto ele depende muito do local onde está sendo erigida essa obra, né? É a análise que deve ser feita, né? Se conhecer o ambiente e se saber se, perdão, se existe alguma possibilidade de que esse tumulto aconteça. Também uma verba especial destacada, né? E a questão do tumulto não é uma cobertura de responsabilidade civil, é um seguro de dano. Então ele só cobre danos à obra, danos físicos à obra, tá? Com um sublimite aplicado, ou seja, um valor destacado para ele. Qual é a franquia? Aqui existe franquia. Também no sistema POS, participação obrigatória do segurado, estabelecida num percentual, né, com um mínimo em reais a serem cobertos, tá, a serem pagos, tá, a serem deduzidos do processo indenizatório. Tá? Depois nós temos a outra cobertura, finalizando aqui, a despesa de desentulho. Tá? Analisa-se desentulho a mesma coisa que escombro. Né? Aconteceu o sinistro, né? Risco coberto pela cobertura básica? Sim. Tem despesas para desentulhar? Tem material que precisa ser removido, né, e levado a um descarte para que a obra tenha o seu início? Né? Aqui está a cobertura própria, cobertura de desentulho. Né? Então fica destacada uma verba específica. Né? Porque às vezes nós estamos trabalhando com uma obra civil ou com uma obra mecânica, né? Uma instalação mecânica. Né? Então podem às vezes acontecer eventos em que o processo de desentulho ele possa se tornar dispendioso. Né? Então é uma verba que fica separada, né? É cobrado um sublimite também, né? Ou seja, você destaca uma verba para despesa de desentulho, tá? E também a mesma coisa, limitado ao canteiro de obra. Tá? Franquia, como é que funciona? A mesma coisa. Se houve a cobertura básica coberta, se há a despesa de desentulho, pegamos essa despesa, subimos com ela para dentro da cobertura base, que lá se soma e aí então se aplica, né, a participação obrigatória, seja percentual ou seja em valor. Tá? Ou seja, também bastante lógico. Né? Ou seja, o gatilho é a cobertura básica em muitos casos que nós vamos ver aí. Tá? Aqui já apresentamos então 3 coberturas especiais, mais a cobertura básica. Vamos continuar nos próximos slides apresentando as outras, né, e fazendo esses comentários para que vocês entendam o mecanismo e o porquê delas. Tá? Então, por enquanto, ficamos por aqui. Se vocês gostaram da apresentação desse vídeo, deem o seu like, façam a sua inscrição se ainda não a fizeram, né? Compartilhe com outros colegas, né? Se acharam que isso é válido, né, para o mercado. E fiquem atentos porque nós temos de 8 a 10 vídeos, 10 a 12 vídeos, perdão, todo mês, que são lançados dentro dos 12 temas que eu pretendo abordar aqui com vocês. Tá? Por enquanto, ficamos por aqui, agradecemos a todos, fiquem com Deus.